Olá! Hoje iremos tratar do capítulo 4 do livro de Ciências, que trata sobre fungos, que compreende a página 77 a 82. Fungos. O que cogumelos, bolores, orelhas de pau e leveduras têm em comum? Em primeiro lugar, todos são seres vivos. Em segundo, nenhum deles apresenta clorofila nem realiza fotossíntese. Lembra o que é fotossíntese? É o processo pelo qual a planta obtém seu próprio alimento. Por esse motivo, não produz seu próprio alimento, como as plantas. Os fungos são, portanto, organismos heterotróficos, já que depende de alimento proveniente de outros seres vivos. Os fungos não se alimentam da mesma maneira que um gato ou um cachorro. Ao contrário, para se alimentar, os fungos soltam substâncias capazes de decompor o alimento presente ao seu redor. Essas substâncias digerem o alimento fora do organismo do fungo, produzindo um líquido que contém nutrientes que são absorvidos pelo fungo. Ao atuarem dessa maneira, os fungos podem provocar a decomposição de restos de animais e plantas. Por isso, eles agem como decompositores nos diversos ambientes. Ao degradarem restos de organismo, deixam no solo muitos nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Então, aqui nós temos a imagem de uma levedura usada pelos padeiros como fermento, e elas não são visíveis a olho nu e aparecem aqui ampliadas ao microscópio eletrônico cerca de 1460 vezes, com coloração artificial. Aqui nós temos o cogumelo venenoso, e a altura dele da haste, que é esse processo aqui, é de 5 a 15 centímetros. O bolor crescendo sobre uma pera. Aqui nós temos a pera, e aqui, olha, é o bolor que cresce sobre a pera, fazendo o processo de decomposição. E aqui nós temos as orelhas de pau, que tem um diâmetro de cerca de 10 centímetros. As leveduras. Bom, o fermento biológico vendido em padarias e supermercados é utilizado para fazer pães e é constituído por fungos microscópicos, como as leveduras. Quando se faz o pão, essas leveduras são misturadas à massa que fica em repouso por vários minutos. Durante esse período, sob a ação das leveduras, ocorre a transformação de uma pequena parte dos açúcares presentes na massa em um gás carbônico e álcool. É por meio dessa transformação, a fermentação alcoólica, que as leveduras obtêm energia para sobreviver. O gás carbônico liberado no processo forma muitas pequenas bolhas dentro da massa. Quando ela vai ao forno, essas bolhas se expandem, isto é, aumentam de volume e fazem o pão inchar e ficar fofo. Enquanto o pão assa, o álcool evapora, portanto não há álcool no pão pronto. Depois de assado, podemos ver dentro do pão muitos buraquinhos que o deixam fofo. Esses pequenos buracos se devem justamente às bolhas de gás liberadas pela levedura dentro da massa do pão. Então, aqui a gente tem uma imagem da massa do pão, feita com farinha, água, sal e fermento biológico. Depois de amassada, ela é deixada em repouso por alguns minutos. Enquanto isso, as leveduras realizam a fermentação em uma pequena parte dos açúcares presentes. Bom, os bolores. Os bolores podem crescer sob praticamente qualquer material orgânico. Por exemplo, pão velho,
frutas, tecidos de algodão, couro, madeira e papel. Costumam também ser chamados de mofos. Eles são fungos que aproveitam esses materiais como alimentos. E como o bolor aparece nesses materiais? Bom, os bolores podem se reproduzir por meio de pequeninas estruturas, os esporos, que, por serem muito leves, são facilmente levados pelo ar. Ao atingir o material que lhe sirva de alimento em temperatura e umidade adequadas, um esporo se desenvolve e dá origem ao bolor, que rapidamente se torna visível. Há bolores de várias cores. Os mais comuns são verde, brancos ou pretos. Então, aqui a gente tem uma representação ampliada da reprodução do bolor por meio de esporos. Então, os esporos são essas estruturas que são levadas pelo ar, e aí ele começa com o processo de crescimento. Ok? Os cogumelos e as orelhas de pau. Os cogumelos são exemplos bastante conhecidos de fungos. Apesar de diferente no aspecto, todos os tipos de cogumelos são constituídos por filamentos, chamados de hifas. Um aglomerado de hifas é denominado micélio. Um emaralhamento de maior número de hifas também forma toda a estrutura do cogumelo, que se desenvolve para fora da superfície na qual ele está estabelecido. Como no caso dos bolores, a reprodução de cogumelos também pode acontecer por meio de esporos, pequenas estruturas produzidas na parte de baixo do chapéu. Uma vez liberados, os esporos são espalhados pela corrente de ar. Ao atingir um local adequado, com alimento, umidade e temperatura apropriados, eles se desenvolvem e originam um novo cogumelo. Assim como os cogumelos, as orelhas de pau são emaranhadas de hifas. Elas recebem o nome de orelha de pau porque costumam crescer sobre troncos de árvores vivas ou mortas e têm aspecto de orelha grudada à madeira. Então, aqui a gente tem uma ilustração de cultivo comercial de cogumelos, o shiitake, usados na alimentação. E ele tem uma altura de até 8 centímetros. E aqui a gente tem a ilustração do cogumelo venenoso. E o diâmetro do chapéu é de até 4 centímetros. Por isso temos que ter muito cuidado, porque existem cogumelos que podemos comer e cogumelos que não podemos comer. Bom, agora nós vamos ler um pequeno texto que tematiza os fungos, o ambiente e o ser humano. Então, como que eles se harmonizam? Bom, os fungos são organismos muito importantes para o ambiente, atuando como decompositores da matéria presente em organismos mortos. Eles liberam no solo muitos nutrientes que são aproveitados pelas plantas. Para o ser humano, alguns fungos oferecem vantagens e outros se mostram como problemas. Os fungos podem ser aproveitados na produção de pães e álcool. Até medicamentos podem ser produzidos por algum deles, como é o caso da penicilina, produzida pelo bolor Penicillium notatum. Alguns fungos estão presentes na alimentação humana. O exemplo mais conhecido é o champignon. Certos queijos, como camembert, o roquefort e o gorgonzola, são produzidos com o auxílio de fungos, que dão a eles sabor característico e não liberam substâncias tóxicas. A maioria das espécies de cogumelos
é venenosa e, por esse motivo, você nunca deve colocar na boca um cogumelo que encontrar crescendo por aí. Há casos em que um único cogumelo ingerido pode causar morte. Nem todos os fungos obtêm alimento de animais e plantas mortos. Alguns conseguem alimento de organismos vivos. Entre eles estão alguns que podem provocar doenças em plantas e animais. A ferrugem é uma doença das plantas que ataca as folhas e é causada por fungos que nelas buscam alimento. Fungos também são os causadores das doenças de pele chamadas de micoses. Uma das mais comuns é o pé de atleta, que pode atacar os espaços entre os dedos dos pés. Então, aqui a gente tem a imagem, o chapéu de sapo, que é esse cogumelo aqui, é um dos muitos cogumelos venenosos. Os champignons, que são cogumelos comestíveis. Aqui a gente tem a produção dos queijos. E aqui a gente tem a doença que é da folha de pé de café atacada pela ferrugem. Ok? Bom, após essa aula sobre fungos, eu preparei um questionário online. Vamos responder o questionário online? No final, você irá saber quantas questões acertou. Vamos lá, turma?